Você já conhece o site da Rádio Rio de Janeiro? Lá você confere a nossa programação, ouve e assiste nossos programas ao vivo, confere os estudos doutrinários, tudo isso em www.radioriodejaneiro.am.br. Já em facebook.com/Rádio Rio de Janeiro 1400 AM, você consegue acompanhar as transmissões sempre que a gente estiver ao vivo. E claro, não esqueça de deixar o seu like. Por lá você confere todos os nossos conteúdos. E para não perder as novidades, siga a nossa página. Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube e ativar o sininho de notificação. Basta acessar youtube.com/Rádio Rio de Janeiro para acompanhar todo o nosso conteúdo do canal. Já em instagram.com/Rádio Rio de Janeiro 1400 AM, você confere fotos e vídeos exclusivos da emissora da Fraternidade. O mesmo você encontra em twitter.com/Rádio_RJ_1400 AM, com conteúdo interativo para os utilizadores do microblog. E para deixar o seu recado, mensagem ou sugestão, temos o canal Fale Conosco e o nosso WhatsApp 021 984867633. Visite nossas páginas, siga as nossas redes sociais e descubra novos conteúdos. Interaja com a Rádio Rio de Janeiro. Nós queremos compartilhar com vocês essa alegria através dos estudos doutrinários em torno do Evangelho, do Novo Testamento, o legado que Jesus deixou para nós. Nós sabemos que a doutrina espírita, em seu tríplice aspecto, ela se apresentou ao mundo através de Allan Kardec, muito formosa, revelando a verdade que diz respeito à verdade divina. E nós estamos tentando, com esse programa Evangelho Redivivo, resgatar a beleza moral dessa doutrina, já que os seus aspectos científico-filosóficos ou filosóficos-científicos, eles já são bem esquadrinhados, né? O aspecto moral da doutrina, ele realmente não é a atividade religiosa externa que nós conhecemos através das religiões comuns. E nós temos uma tradição em termos de interpretação espírita do que seria a Bíblia ou particularmente o Novo Testamento, as lições de Jesus. Porque nós tivemos um modelo, o nosso modelo é exatamente aquilo que Allan Kardec fez com o Evangelho segundo o Espiritismo. E ele salientou no prefácio que eles estavam levantando a ponta de um véu, de modo que o trabalho continuaria. Nós tivemos na história do Espiritismo até hoje contribuições extraordinárias em termos morais. Encarnados e desencarnados interpretando passagens do Evangelho, desde o codificador. E o que mais se notabilizou, sem dúvida, o maior exegeta do Evangelho, que nós conhecemos até hoje, depois de Kardec, é Emmanuel, o nosso benfeitor, que através de Chico Xavier, iluminou o Brasil e o mundo com a sua obra irretocável. Como ele apresenta chaves extraordinárias. E dentre as obras que Emmanuel apresentou, nós temos um livro que particularmente é histórico, mas que particularmente toca as almas. E vai falar sobre essa técnica de adentrar o universo do Novo Testamento, que é o livro Renúncia. Ali naquela obra, um anjo
um anjo que desceu de Sírios para a Terra em missão redentora de almas que ainda se encontravam aqui perturbadas, em sombras de erros e de tristezas. Ela definiu para o próprio Emmanuel reencarnado como Padre Damiano na obra Como se estudava o Evangelho, ou seja, ela recebeu dele a orientação e fez dela vida e vida abundante. Então ela comenta com o seu pai, com aquele que não sabia que ela era sua filha e que a acolheu como serva, mas que descobriria que ela era sua filha, dentro de uma trama muito bonita que a obra conta em detalhes, que o Evangelho a mensagem do Evangelho deveria ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Porque nós não estamos lidando com uma ciência comum, nós estamos lidando com a verdade divina. O Evangelho é a expressão da verdade divina, não nas letras, porque a letra mata, mas no Espírito que vivifica. O Espírito, que é aquela essência. E nós estamos, então, empenhados numa pesca de luzes espirituais. Obviamente, não conseguiríamos fazer isso, e os Espíritos foram muito claros. Nós dependeríamos, para essa compreensão perfeita, aprofundada, abrangente, universalista, da revelação das leis cósmicas que o Espiritismo apresentou ao mundo. Então, o Espiritismo é a chave sem a qual todo esse trabalho é muito difícil. Não é impossível, mas é difícil. Tivemos pioneiros nos primeiros tempos do Evangelho, né? Principalmente os discípulos como João Evangelista, né? Como Pedro, como Paulo, que foi um campeão da divulgação da mensagem cristã e que conseguiu adentrar esse espírito divino, realmente inspirados, que se notabilizaram na história. Tivemos outros tantos, mas muitas vezes atrelados já à Igreja Romana ou depois ao protestantismo. E a gente nota que tanto o catolicismo romano, que mutilou a mensagem do Evangelho e interpretou segundo os interesses de Roma, tanto quanto o protestantismo, que se aferrou à letra, né? E no tempo se fechou em casulos sem lograr libertar a mensagem das parábolas, dos ensinos, na sua apresentação metafórica em figuras de linguagem. Então nós tivemos o terceiro grande movimento da renovação humana ou da revelação humana, que foi o Espiritismo. O Espiritismo veio exatamente fornecer instrumentos para que o homem pudesse fazer essa pesca de luzes espirituais, que é uma definição do espírito Alcione, ou da personagem Alcione, do livro Renúncia. E essa pesca segue. Nós vamos tentar fazer isso com toda a lucidez doutrinária do Espiritismo, exatamente para não cair na mística, no excesso místico, ou na tendência personalista que mais faz lembrar as teologias comuns dos homens. Então nós temos instrumentos muito dinâmicos, lúcidos na doutrina dos espíritos, desde Allan Kardec até a obra de Chico Xavier, e principalmente essas duas obras, que nos vão instrumentalizar para isso. E a gente vai iniciar essa pesca considerando que toda revelação é gradativa e todas as revelações partem de um ponto. Quando os espíritos, no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, vão falar sobre Moisés, Jesus e o Espiritismo, e eles vão comentar, até um espírito israelita vai fazer essa síntese, curiosamente, um espírito israelita, ele vai reconhecer isso, porque o esboço ou a estrutura da mensagem nos chegou através da Torá ou da lei dos hebreus, que as tribos, principalmente a judaica, cultuou e fez chegar aos nossos tempos até dentro de uma forma bem ortodoxa, bem fechada. Porque a sensação que muitas vezes nos passa dentro das pesquisas, das análises que fazemos
da cultura desse povo notável, que teve seu mérito, né, em sendo o piso para que Jesus pudesse nascer e aproveitar a sua unidade de pensamento em Deus, de interpretação do Deus único, e dos valores que todos os profetas trabalharam moralmente, suportando ataques, agressões, incompreensões no seu tempo, mas legando o desenvolvimento dessa lei divina revelada a Moisés no Sinai, que são os 10 mandamentos, e que ele próprio vai debulhar e vai interpretar segundo o seu tempo, para o seu tempo, de acordo com os costumes da época. E foi um trabalho extraordinário. Tanto é que Jesus vai vê-lo em espírito, diante de alguns discípulos atônitos, quando subiram ao monte, e ali Moisés e Elias vão se apresentar em espírito para Jesus, que tem o seu rosto resplandecendo para surpresa e admiração dos 3 discípulos que acompanhavam isso. Então a gente nota que há uma chancela, uma universalidade ali de que esse trabalho foi feito. Jesus nunca negou as bases judaicas, né, ou hebraicas da história desse povo heróico, mas dinamizou. Tanto é que de todos os mandamentos, de todos os ritos estabelecidos ao longo do tempo, desde Moisés, que foi o primeiro legislador, até o último profeta, né, dentro dessa teologia que diz respeito ao povo judeu, que é uma das tribos, mas principalmente ao povo hebraico, mas os judeus se notabilizaram muito no mundo, a gente nota que Jesus resumiu as duas em amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos aí. Ou seja, todos os mandamentos foram uma espécie de escola para condicionar as almas e tirá-las do paganismo ou dos vícios orquestrados e em eclosão nas épocas em que viveram. Então Jesus faz a síntese. E como maior autoridade que já pisou na terra, porque é o espírito mais puro que nós conhecemos, ele tinha poder para isso. Então ele resume nesses 2 mandamentos. E ele vai trabalhar agindo e reagindo no seu tempo, Jesus no caso, agindo e reagindo no padrão que lhe era peculiar, lidando com as misérias humanas. Então nós vamos estudar Jesus nos 3 anos em que ele se tornou público e que ele ensinou, né? A gente ouvia, porque na época, a gente vê aqui nos textos do Evangelho, ele fala assim, o que ouvis e vede, né? O que ouvis e vês, ou seja, aquilo que vocês observam que eu faço e aquilo que vocês ouvem que eu ensino, que era a forma de educar daquela época, né? Os registros escritos eram raríssimos e tem toda uma história, uma pesquisa sobre isso. Mas nós vamos perceber que quando o mestre se apresenta para o mundo, ele se apresentava depois de em torno de 30 anos de reclusão na sua família, trabalhando na carpintaria de José, que é a informação doutrinária que temos da revelação dos espíritos, nós vamos ver que ele, espírito puro, habitando um corpo de carne, ele se aclimata e honra o lar, e o seu primeiro feito é nas bodas de Caná, uma festa de casamento, onde ele transforma, a pedido de sua mãe, água em vinho, que faltou para as comemorações daquele casamento. Então ali é a primeira grande manifestação de Jesus. E nós vamos a partir daí observar o mestre nos seus feitos. Mas existe um texto que nós vamos pensar para tentar refletir alguma coisa da missão de Jesus em torno dele e situá-la segundo a visão espírita. Ele está no capítulo 11 de Mateus e se trata de quando João Batista envia 2 discípulos para perguntar a Jesus se ele era o Messias que havia de vir ou se havia outro. Curioso que os judeus ortodoxos até hoje esperam seu Messias e nas suas preces, nas suas prédicas, eles suplicam e aguardam por ele, né? Não reconheceram Jesus como Messias que havia de vir. Mas João Batista, que era muito rigorista na lei, seguidor
de uma lei muito fechada, e por isso mesmo ele tem uma expressão muito peculiar, chamado precursor, aquele que antecede, né, a grande verdade, porque ele vai trabalhar exatamente em cima da lei, de modo literal, né? Ele lembra muitas figuras de hoje, né, muitas proposições de religiões que se mesclaram do judaísmo e até do cristianismo, apesar da clareza do Novo Testamento, e a gente nota que Jesus então envia os seus discípulos. E o texto é muito curioso, nós vamos ler aqui apenas 5 versículos para a gente poder considerar a beleza desses textos. Então nós temos aqui: e aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos. João fez escola na sua época, né? Seguidor dos essênios e muito rígido. Então ele manda 2 de seus discípulos a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Não é curioso João, que era primo de Jesus, 6 meses mais velho e que trabalhava verdade, enviar discípulos seus a Jesus perguntando para a personificação do amor se ele era o Messias que havia de vir ou eles deveriam esperar outro? Olha que interessante, o cuidado, né, o zelo da lei. E Jesus respondendo disse-lhes: ide, e é aqui que a gente vai trabalhar, e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Então prestem atenção. Anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Aqui a gente começa o trabalho. Como é que se reconhece algo de valor? Quando a gente vê e ouve aquilo que não espera, que é muito superior ao nosso padrão, às nossas aquisições, às nossas expectativas. Não é assim? Então ele dá o recado: usem os sentidos, ver e ouvir. Lembrando que na época a oralidade, o ensino era oral. Então a oralidade era muito importante, porque o verbo que hoje é vulgarizado, e a gente fala muita abobrinha, fala muita besteira, né? Se compromete muito pela fala, tem muita fofoca, muita intriga. O verbo sempre foi considerado divino, porque a verbalização de Deus faz surgir o universo. E Deus disse: faça-se a luz, e a luz se fez. Todo o processo de criação é verbalização divina. A verbalização, ela não é só pela palavra, mas a palavra tem um sentido muito sagrado na história das revelações, porque é pela palavra que os mundos se criam. E a gente pode pensar em mundo físico, o Fiat Lux foi assim, faça-se a luz, uma ordem divina, porque nós começamos a ver o surgimento da Terra graças a isso. Então seria a verbalização divina, a vontade dele. Mas nós vamos ver muitos mundos novos serem criados ou surgirem a partir de ideias comunicadas, de sentimentos comunicados pela carga vibratória das palavras. As pessoas se transformam. Qual que é a tática ou a temática ou o instrumento para a renovação dos espíritos numa reunião mediúnica, chamada de desobsessão? O verbo, a palavra fraterna, amiga, carregada de sentimento do bem, de desejo de auxiliar, ilustrada, lúcida pelos conceitos da doutrina espírita e misericordiosa, consoladora pelas notas do Evangelho. Então o verbo tem um papel muito importante. Observemos as palestras, nós estamos aqui falando, vocês ouvindo. Olha, o falar e o ouvir aqui em pauta. Por isso que Jesus sempre vai valorizar no seu Evangelho: ouça, quem tem ouvido de ouvir, e vai falar da palavra, né? O verbo que se fez carne. A palavra pode libertar e pode prender, né? E ver, enxergar, porque ele vai trabalhar esses 2 verbos aqui. Então o verbo é divino, ver é identificar e ouvir é registrar, auscultar. Então isso tem um papel extraordinário. Notem aqui que no estudo do Evangelho nós temos o cego de Jericó.
O cego não podia ver Jesus, mas ele pergunta, porque ele vê um burburinho do povo passando, e ele pergunta assim: o que está acontecendo? E dizem para ele assim: Jesus Nazareno passava. Então ele suplica, porque ele não vê, mas ele ouve e raciocina. Olha a fé dele: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, ele sabia, por ser um judeu, que na genealogia do grande Davi, que foi um rei respeitado, cultuado, nasceria o Messias. Então ele apela para a linhagem de Jesus, que é filho de Davi. Então ele clama, ou seja, ele usa o verbo para clamar. Mas ele já tinha a instrução do verbo divino, que era o ensinamento do seu povo, das tradições do seu povo. Então ele lança mão disso, porque ele escutou o burburinho. E através do burburinho ele indagou pela voz, pela palavra, e ouviu o que ele gostaria, que era exatamente o surgimento do Messias perto dele. Então ele clama. E tem toda uma história bonita aí, né? Uma hora a gente pincela isso. Então nós vemos aqui: ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. E ele diz: os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. Aí a gente ouve isso e fala assim: que bonito! Jesus veio multiplicar peixinho e pão para dar de comida para o povo. Veio aqui para tocar no leproso e ele curar. Veio aqui para tirar a Talita que estava morta. Ele, Talita, saia daí, volte à vida. Vai lá no Lázaro e tira ele do túmulo. Desatai e deixai-o ir. Então nós vamos falar assim: olha como é que ele veio para fazer essas obras, os milagres. Mas nós quase nunca pensamos no significado profundo do trabalho de Jesus. Jesus não é um mero curador, embora ele tenha, com a sua pureza e com a sua evolução espiritual, alcançada em mundos que já se tornaram poeira no tempo e no espaço, porque ele viveu e fez a sua evolução como nós, através de processos reencarnatórios, em mundos que já se foram, que já nem existem. Como a Terra um dia deixará de existir, porque nós iremos evoluir, passaremos para outros mundos e ela cumprirá o seu papel. Mas por enquanto a Terra é muito nova. Nós saímos da primitividade, estamos em expiação e prova. Estamos adentrando regeneração, com muita luta, com muito sofrimento, com muita dor, não é? Olha esse momento que nós estamos vivendo de transição, em que um vírus colocou todo mundo dentro de casa. São providências. Nós estamos lidando com as próprias toxinas, estamos lidando com as próprias obsessões. Ou seja, o nosso mundo está desabando sobre nós, porque isso tudo é efeito de uma causa. E qual a causa? A indiferença, o orgulho, o egoísmo, a cupidez, a vaidade excessiva, a nossa crueldade, a nossa violência. Então nós estamos estabelecendo um caos na natureza, e a natureza nos devolve, como tem devolvido em tsunamis, chuvas abundantes, em secas, em queimadas, em ar poluído, não é? E aí a gente tem essa coisa horrorosa do câncer, a gente tem a AIDS, a gente teve muitas pragas, né? E muitas doenças, e muitas até de etiologia obscura, porque não se sabe a origem, a causa. Então, quanta coisa a gente tem atravessado na história da humanidade. Até que a gente descubra meios eficazes de tratamento, a gente está convivendo com a própria herança. E é isso que está acontecendo conosco, porque a gente desaprendeu a se respeitar, a gente desaprendeu a respeitar o clã, a família, as relações sociais, de amizades, de parentela. Nós fizemos disso tudo um caos. Então é preciso que a gente reaprenda. E a gente reaprende como? Voltando às origens. Quando o Emmanuel, a gente vai dar uma ideia disso. Quando o Emmanuel, no seu extraordinário livro A Caminho da Luz, vai mostrar que depois de Jesus nós tivemos a Idade Média, que foi a quarentena de 1000 anos ou um pouco mais,
que prendeu os espíritos às forças elementares da natureza e estancou toda a manifestação de cultura, como a gente até pensa assim, foi tanta luz que veio, o projeto era tão bonito para iluminar a Terra, e a gente ter uma vida nova na base do Evangelho, que é amai-vos uns aos outros como eu vos amei, faça teu próximo o que desejas que teu próximo te faça. Esse é o padrão, é a regra de ouro, né? A regra áurea. Se a gente tivesse aprendido e aderido, nós não teríamos conhecido o ostracismo, que é a revanche da treva, que aconteceu na Idade Média, onde mutilamos a doutrina do Cristo, fizemos de Jesus um taumaturgo, um enganador, e utilizamos a religião para ferir, para inibir, para traumatizar, para perseguir, para oferir vantagens de grupos específicos que eram considerados superiores. Então a gente nota que os sacerdotes, o clero, ao invés de se humanizar e se tornar simples, se tornaram o grupo todo, os grupos que se formaram, os políticos ordinários da religião. E a gente vê os resquícios disso até hoje, com os escândalos do Vaticano, né? Então, assim, nós não estamos malsinando uma religião, estamos estudando história. Então, o Emmanuel diz o seguinte, que nesse período nós vamos ver o feudalismo surgir, porque o feudalismo ia obrigar o povo a voltar a plantar e lidar com a terra para soletrar o alfabeto divino a partir da natureza. Ou seja, era um recomeço, né? Sofrimento tirou o povo, estancou a cultura, não tinha direito, os senhores feudais escravizavam as pessoas, mas foi uma expiação necessária. Depois do nosso desprezo com a crucificação daquele que é o nosso governador planetário. Claro, não se tinha consciência disso, mas não tivemos linhas de afinidade. Não é sintonia, não. Afinidade, proximidade com a mensagem dele. Os que conseguiram se deram em holocausto durante 300 anos. Morreram em circos de martírio. Esses alcançaram posições maiores e retornaram em posições as mais diversas. Os que realmente se firmaram no Evangelho, que se converteram, eles voltaram a diversas posições de sacrifício para reeducar, para consolar os sofrimentos humanos, a humanidade e os sofrimentos humanos. Então, quantos se notabilizaram e não foram compreendidos mesmo depois? Então, é esse material humano que Jesus trabalhou. Tem muita gente perguntando, na transição, que tipo de espírito que vai reencarnar aqui. São exatamente esses espíritos que conseguiram aderir e trabalhar pelo cristianismo. Ah, mas eles não são anjos? Sim, muitos alcançaram posições angélicas, dados os grandes sofrimentos. Mas vocês não viram Kardec reencarnado? Kardec foi um destacado seguidor do Evangelho que, na Boêmia, se deu em holocausto numa fogueira, não é? Deixando um recado maravilhoso, tentando exatamente reformar a religião, reformar aquilo que o homem fez com a religião, que deveria ser pura e simples, como Jesus a exemplificou entre nós. Na verdade, o homem deveria entender que a religião de Jesus é o amor, né? Não essas instituições empoladas, poupudas, que querem politicamente definir vida e morte das pessoas. Isso já existia antes, com o povo judeu, né? O que era o sinédrio? O que eram aquelas instituições? Era o poder romano e o poder religioso do povo hebreu. Mas aquilo resolveu? Não. Então Jesus veio e destronou aquilo. O templo foi destruído e ele o reedificou em 3 dias com a sua ressurreição, como uma mensagem de que tudo é muito simples com Deus. Deus só espera da gente que a gente ame, não importa onde a gente esteja, no que a gente faça, mas que tenha consciência de amor nisso. Porque aí muda tudo, muda tudo. Será que a gente teria um Hitler? Será que a gente teria um Mussolini? Será que a gente teria o que a gente está assistindo no Brasil? Se existisse amor de verdade? O que existe é discurso político-religioso, mas não existe amor pelo próximo. Não existe solidariedade verdadeira. Não existe entrega verdadeira. Então nós estamos vendo um mundo que ainda é muito cruel, né? Então, quando ele diz o que é que ele vai ver e ouvir? Aí Jesus comenta que os discípulos estão acompanhando Jesus e não são tolos.
Então ele diz assim: os cegos veem. Será que o cego é só o de Jericó ou de Betsaida, que foi carregado, porque o cego era tão cego e estava tão perdido que ele foi carregado de uma aldeia para Jesus curá-lo, e Jesus vai passar saliva com barro no olho por 2 vezes. O outro não. O outro instantaneamente enxergou, mas o outro já estava à margem do caminho, estava próximo do caminho. O outro estava longe, né? Então, é um processo diferenciado. A gente estuda os 2 cegos, são 2 histórias distintas. Um complicadíssimo, o outro não tanto. Mas ele não enxergava. E quando Jesus perguntou, quando chegou perto dele, o que Jesus perguntou? Que queres que te faça? A gente brinca dizendo assim, as pessoas dizem assim, é lógico, o cara era cego, ele chamou Jesus por causa disso. Ué, podia não ser. Vocês não conhecem um monte de gente cega que não quer ver? Eu conheço. Eu conheço gente vaidosa que não quer enxergar. Conheço gente orgulhosa que não quer enxergar. Conheço gente egoísta que não quer enxergar. Conheço gente prepotente que não quer enxergar. Conheço gente que não sabe nada, que é ignorante e que não quer ver. Vocês não conhecem? A gente tem essa posição. Eu estou falando dos outros, mas eu estou falando de mim mesmo. Porque em quanto tempo os espíritos esperam para que eu consiga enxergar alguma coisa? Olha, terapeuticamente, a pessoa pode ir lá fazer uma análise. Vai lá no psicanalista ou um psicólogo. Então, o camarada vai tentar descobrir por atos falhos, vai tentar ler o inconsciente dele, né? Por coisas que ele repete muito, recorrentes. Ou seja, o que é o problema dele vai vir. Mas o terapeuta não pode falar para ele. O terapeuta tem que ajudá-lo a enxergar. Porque qualquer pessoa que fale para outra que ela é isso, aquilo, não bate. Ela vai ficar ferida, pode se revoltar, pode ter uma agressão, pode ter até morte. Não é isso. Isso não é terapêutico. O interessante é a pessoa descobrir. Sabe como é que o Chico fazia? Eu vou lembrar aqui a história do Arnaldo Rocha. O Arnaldo contou para mim assim: meu filho, eu fumava, eu namorava demais depois que Meimei morreu. E o Chico já era amigo, eu já dormia lá, já participava das reuniões. E ele ficava assim: Naldinho, aceita ser o dirigente da reunião mediúnica. Nós precisamos criar uma reunião mediúnica. Tem muita gente necessitada de amparo do outro lado. Tem muitos obsessores que não querem a tarefa com Jesus, que nos atacam a casa espírita, atacam a vida da gente, atacam as pessoas que batem na nossa porta. Nós precisamos atender esse pessoal. Naldinho, dirige a reunião. E o Arnaldo pensava no cigarro e na mulherada dele. Eu posso contar que ele nunca me proibiu, mas depois que eu for, você conta. Porque ele confessou isso para mim, confessou para o Honório. Ele falou assim: meu filho, enrolei gostosura 2 anos. 2 anos. Porque eu falei: não vou deixar minha namorada, não vou deixar meu cigarrinho, para poder fazer essa tarefa, que isso é muita responsabilidade. Ao longo de 2 anos, ele enrolou o Chico. E o Chico lá, tadinho, penando na tarefa doutrinária, sem uma reunião mediúnica, porque ele não confiava em qualquer pessoa. Depois que ele apanhou de Bíblia, quando ele tentou dar passividade para o espírito e pediu: aplica o evangelho, o camarada pega a Bíblia, ele ficou com o pescoço traumatizado, porque o homem deu surra mesmo. Aplica-lhe o evangelho, o homem deu surra de livro nele, então ele ficou traumatizado. Depois que o irmão dele morreu, foi a única vez que ele tentou dar passividade, o camarada despreparado, ele não aceitou. Quando ele viu o Arnaldo, além de ser uma pessoa de muitas vidas, amiga, próxima, de convivência, tinha a confiança dele, ele fazia do Arnaldo um confidente, contava tudo para o Arnaldo. Ele viu que o Arnaldo era muito inteligente, muito estudioso, lia muito. O Arnaldo se empenhou de materialista, de negador de religião. O Arnaldo começou a devorar os livros espíritas e começou a frequentar todas as reuniões. E muito lúcido, muito preto no branco, muito objetivo, muito limpo, muito ético, apesar dos escapes dele. Tinha perdido a mulher que ele amava, né? Amava de paixão. Ele e Meimei era uma história de muitas vidas, né? Com o Chico permeando, né? Era muito próximo. Então ele perdeu o rumo, ele emagreceu 16 quilos, se acabou. E o Chico é que ajudou a recompor ele. E a Meimei comunicava através do Chico, conversava com ele, dava força. Então, olha a mediunidade, se visto bem. Então ele virou para o Chico, um dia o Chico, já tinha 2 anos que ele estava enrolando o Chico, diz ele que
no altar da natureza, lá no açude, conversando doutrinariamente, falando sobre o evangelho, sobre as coisas, o Emmanuel incorpora. O Emmanuel, pela psicofonia, chamou a atenção dele e falou assim: Arnaldo, está na hora de você assumir essa tarefa. Faça dessa tarefa a tarefa da sua vida, porque a voz que comandou a morte de milhares e milhares de pessoas deve estar a serviço do resgate de quem sofre no além. O Arnaldo pensou assim: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Desse dia em diante, ele abandonou os vícios e se dedicou a fundar o Grupo Meimei. E a partir daí o Arnaldo dialogou com os espíritos 62 anos ininterruptos. Ininterruptos. O Honório falava assim: quem entende de mediunidade é o Arnaldo. Porque o Arnaldo dialogou com os médiuns mais destacados e mais adestrados que nós conhecemos. Do Chico a outros que ele conheceu na história dele, que passaram pela vida deles. E é interessante isso. Então, eu conto isso para mostrar como que esse processo da cegueira, ele pode se dar. Então, os cegos vêm. O cego é aquele que não quer enxergar. Às vezes até o problema que ele tem. A gente não vê na psicanálise o inconsciente que a gente nega, que é recalcado, que é renegado. Então, enquanto não vê, não cura. Fica aquela coisa incomodando, aquele fantasma, dilapidando a psique do elemento. E ele vai como que transferindo isso, porque você não nega uma coisa sem ter prejuízo. Então você vai, por exemplo, negando o pai ou a mãe, né? Ou o bloqueio que veio do pai ou da mãe, através de quê? De relacionamentos. Isso pode acontecer. Então, um tipo de cegueira, não querer ver, né? Mas ele continua e diz assim, só para a gente dar uma pincelada: os cegos vêm e os coxos andam. Quem são os coxos? A gente não vive escorado num problema e ele impede a gente de evoluir, de crescer? Não é isso? Jesus está falando disso. Os coxos se arrastavam. Não tem muita gente aí? Vou dar um exemplo aqui. Ô, Dona Maria, como vai a senhora? Ô, meu filho, estou aí como Deus quer. Uai, Dona Maria, por que a senhora é tão triste? A senhora está criando família, seus filhos já estão adultos. Ô, meu filho, tem 23 anos que aquele maldito me deixou, me trocou por uma nova, me deixou aqui com essa fiarada toda e foi embora. Naquele dia eu morri, meu filho. Eu não vivo não, filho. Eu tenho muitas obrigações, eu queria que meus filhos já estão adultos, até me ajudam. Mas eu estou como Deus quer, porque desde o dia que foi embora, filho, não tem vida não. Olha o coxo. Coxo moral. Coxo do sentimento. Por ausência de perdão. Por ausência de entendimento. Se ela fosse espírita, ou se ela conhecesse a mensagem espírita, o que o espírita depreenderia de ser abandonado pelo amor da vida dele? Resgate. Resgate. A pessoa tem livre-arbítrio, não é? Ela pôde escolher isso, embora seja muito pesado, porque deixou o filho para trás, né? E traumatizou uma pessoa. Mas ela, no passado, com certeza fez isso, senão ela não receberia isso. Não receberia. A lei divina dá a cada um segundo as próprias obras. Então vocês percebam que os coxos andam, porque Jesus chega na vida da pessoa e levanta ela. Porque Jesus ensinou pra gente o que a doutrina espírita debulha. Moralmente ele viveu e ensinou, e nós estamos debulhando no espiritismo, dando fundamento lógico. Kardec vai explicar isso através das reencarnações, da lei reencarnatória, que define o quê? A herança de cada um. Mas Jesus trabalhou isso. Perdoa 70 vezes 7, não é? Faça pelo teu próximo, mesmo aquele que te agride, o que você gostaria que ele fizesse para você na situação dele. Não é isso? Então, os coxos andam. Os leprosos são limpos. Que chagas são essas? São as muitas marcas que a gente tem, né? Você já viu aquela pessoa melindrosa? Aquela pessoa que você fala com ela assim: ô fulano, nossa, olha a rispidez da voz dessa pessoa comigo. Tá vendo? Ninguém gosta de mim. Ressentida, né? Então, os leprosos são aqueles chagados, ou são aqueles vícios horrorosos que a pessoa às vezes sofre e se sente assim tão pequena por causa dele. Ah, eu não sou merecedor disso. Que culpa é essa que você carrega, meu filho?
Que culpa é essa? Todo mundo é filho de Deus. Não, 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 não. Eu sou muito impuro. Sou muito impuro. Eu não mereço. Aí vocês já viram aquelas histórias do pessoal que se flagicia, que é considerado, desculpa, aquelas pessoas que são consideradas masoquistas, que elas se batem, se ferem, e aquele povo que vai fazer sexo, que tem quase que se castrar de tanta culpa, são os leprosos. Eles carregam a lepra que os impede de se sentirem limpos. Isso está no psiquismo. São as culpas, os remorsos, os arrependimentos, que não se concluem numa obra de renovação. Então faz da pessoa um leproso. Aí Jesus vem e, a mulher adúltera, né? Se ninguém te acusou, muito menos eu. Vai, não peques mais. Ela era uma leprosa para aquela época. Então, olha os símbolos, como são bonitos. Olha como que Jesus está querendo dizer. Os surdos ouvem. Tem tanto surdo no mundo, né? Será que esses políticos não ouvem o clamor do povo que sofre? O clamor da justiça social, que nunca é considerada? Olha o que eles votam no nosso Congresso. Olha o que eles andam votando. É tudo tão mirradinho, espremidinho, né? As preocupações são sempre com as grandes corporações, com os bancos, com as dívidas bilionárias para os ricos, nunca para os pobres. Quando que isso vai mudar? Mas isso não é só no Brasil, não. O mercado é um dragão que come o sangue, que se alimenta do sangue dos trabalhadores, dos humildes. Só que eles não sabem que existe reencarnação. Esse é o desespero deles. Porque eles não ouvem o clamor moral das populações. Não ouvem. Eles ouvem apenas o que interessa a quem está na nata, a quem está no poder, a quem se iludiu pelo poder. Eles não ouvem. Jesus não é ouvido nunca. Tem mais de 2.000 anos que Jesus está no mundo. Quem ouviu Jesus? Aqueles que se desarticulam. Se desarticulam desse interesse pessoal que nasce do egoísmo. O interesse pessoal nasce do egoísmo, é o filho dileto do egoísmo. E a gente vê que é ele que patrocina esse sistema de mundo tão horroroso, não é? Porque quem falar que é feliz nesse mundo, a pessoa pode viajar com o dinheiro que tem, ela pode fazer o curso que ela quer, mas dentro dela existe algo que o título acadêmico não dá, que o dinheiro não dá. É aí que eu quero ver se ela é feliz. O Chico um dia contou para o filho dele, encantado porque um grande empresário foi lá um dia. Aí ele olhou para o filho com dó e falou assim: meu filho, ele só tem dinheiro, só dinheiro. Numa tristeza. Porque é muito triste, né? Maria de Magdala entendeu isso. Ela abriu mão da beleza, ela abriu mão do castelo em que ela vivia, do dinheiro que ela tinha, das pedrarias que ela tinha, dos escravos que ela tinha. Abriu mão dos prazeres que ela dava para os homens mais notáveis daquele tempo. E foi ser o quê? Uma mendiga, uma leprosa. Ela entendeu. Claro, a gente não precisa tomar esse caminho extremo. Mas ela, como Francisco de Assis, deram exemplos que até hoje a humanidade fica assim, chocada. Maria de Magdala no tempo dela e Francisco de Assis no tempo dele. Foram os dois que abalaram os fundamentos das religiões materialistas que existem desde a antiguidade. São religiões que trabalham pelo ouro da terra, não pela redenção das almas. Usam isso de artifício, mas querem o dinheiro e o poder da terra. Onde o desinteresse? A gente vai ver aí uma Teresa de Calcutá, uma irmã Dulce, Chico Xavier, um Gandhi, que nem era religioso, quer dizer, tinha as crenças dele, trabalhou na política se desvestindo. Onde essas almas, não é? Então, os surdos ouvem a mensagem da verdade. A gente nega tanto isso. Em termos psicológicos, como a gente se boicota, como a gente se sabota, não é isso? A minha consciência fala, mas eu não quero ouvir. Aí eu vivo comprando alguma coisa para distrair. Eu vivo saindo com amigos para não ficar sozinho. Eu não quero ouvir. Só que agora o vírus botou todo mundo para ouvir. Ouve esse discurso íntimo, ele é difícil, mas se ele não for ouvido, você não se cura. E é por aí. Então, os surdos passam a ouvir. Só que você vai ouvir não só o seu problema, se você está com Jesus, você vai ouvir as sinfonias do perdão,
da misericórdia de Deus, porque Deus é amor. Deus não julga. Quem julga é a nossa consciência. A nossa consciência nos julga, mas Deus é amor. Ele não julga. Os mortos são ressuscitados. Quem são os mortos? Eu tenho amigos que falam assim: Wagner, como é que eu faço para ligar o botão off? Não quer viver. Tem emprego maravilhoso, tem patrimônio, tem dinheiro no banco, tem mãe, tem irmãos, tem amigos. Me fala como é que eu desligo o botão off. Eu ouço isso de amigos queridos, sabia? Ouço isso. Como é que eu dou um jeito de dar cabo da minha vida? Será que é tão ruim assim? São os mortos por dentro. Não valoriza a vida que Deus lhes deu. Existem explicações para isso, não é? As pessoas podem estar tão traumatizadas e oriundas de reencarnações tão traumatizadas que é como se elas não tivessem vida interior. Sabe os espíritos trevosos? Sabe por que eles são trevosos? Porque eles fizeram do coração uma pedra. Eles deixaram de sentir. E se você não sente, você não tem vida. Só tem vida quem sente. Por isso que tem muito religioso que fala bonito, mas vive uma tormenta no seu dia a dia. Ele usa aquilo politicamente, mas ele vive uma tormenta. Por quê? Ele não sente a vida. Ele não consegue ouvir o canto de um passarinho. Ele não consegue ver a beleza do verde depois da chuva. Ele não consegue ver o sol maravilhoso do outono. O céu azul do inverno. Tão azul. Ele não consegue perceber essas coisas todas. Não consegue. Ver uma criança assim, sentir a candura dela. Aquela flor desabrochando. Flor humana desabrochando. Coisa linda. Não consegue ver a beleza de nada. Não consegue amar e não consegue sentir-se amado. Porque tem que ter correspondência, né? Tem que ter afinidade com o assunto. Então é a pessoa morta. Ela está morta dentro dela. Existem processos de reencarnação traumáticos, principalmente depois de suicídios, que roubam da pessoa a prerrogativa da vida. E a pessoa não consegue sentir a vida. É uma pena, né? Mas é um esforço. Eu lembro muito nas minhas palestras o exemplo de Dona Ivone Pereira, que foi chamada pelo Chico de a heroína silenciosa, porque só ela sabe a vontade que ela tinha de se matar, de acabar com tudo, numa vida de privações, numa vida de sofrimentos, numa vida de penúria, de incompreensão, sem um afeto. Dona Ivone tinha tanto anseio. A Dona Ivone suicidou, ela contou para Arnaldo que ela teve 2 suicídios por amor. Essa bobagem de amor contrariado, não correspondido. Aí se matou em Portugal, se matou na França. E ela reencarnou para resgatar isso. Por isso ela recebeu o livro Memórias de Suicida. Fazia parte do projeto de vida dela, mas a vida foi longa, mais de 80 anos. Ela teve que viver muito. E viveu sentindo a agonia de não querer viver. Porque depois de um suicídio, 2 suicídios, a pessoa não sente vida mais por dentro do coração. Então ela realmente tem dificuldades. Então a Dona Ivone conseguiu, na fuga pelo trabalho, recriar a vida. Então a prática do amor e da caridade, da consciência doutrinária do Espiritismo, que ela era doutrinária, como poucos conseguem ser na seara espírita, como poucos. Foi doutrinária sem ser pedante, sem fazer essa caça às bruxas que os ditos doutrinários fazem. Ela foi doutrinária no exemplo, na dedicação, na lucidez das suas exposições, dos seus escritos, da sua produção literária, na convivência com as pessoas. Ela foi assim, no exemplo, não no julgamento, no exemplo, que é o que a gente deveria fazer. Então, a Dona Ivone não tinha vida íntima, ela reconstruiu a vida. Porque a pessoa tem que ter paciência, tem que ter perseverança. Então, é um tipo de morte, é a morte moral, né? Então, os mortos são ressuscitados, porque Jesus os chama à vida. Jesus é que dá vida, gente, porque o amor dele cobre a multidão dos pecados, se for adotado por nós. Aí está o caminho. E aos pobres é anunciado o Evangelho. Quem são os pobres? Todos nós. Todos nós. Que somos insuficientes em termos evolutivos. Então o Evangelho é um padrão
tão elevado, tão sublime, que a gente precisa dele. Se a gente for no psicanalista, ele vai falar assim: olha, você diagnosticou seu problema, você precisa sublimá-lo. Como? Como? Olha o Evangelho propondo. Faça teu próximo o que desejas para ti mesmo. Nós temos no caminho da caridade, que passa pela beneficência. A beneficência é o óbolo material, é a prática do bem pelo óbolo material. A caridade é um sentimento de amor universal, que não exclui ninguém. A caridade pode existir quando você estende a mão dando um recurso para a pessoa comer e quando você perdoa alguém que te feriu. A caridade é um sentimento. Como diz Emmanuel, é um sol de 1000 faces brilhando para todos e um gênio de 1000 mãos amparando por toda parte. É isso que é caridade. Então, nós vamos ver que aos pobres é anunciado o Evangelho. O que é o Evangelho? A boa nova. Aquilo que você não sabe, que você não sente, que você não vive. Por isso, a mensagem do Evangelho tem que ser conhecida. Se você não lê o Novo Testamento, você nunca vai saber quem foi Jesus, o que ele fez, como foram as condições, o que ele ensinou. Vai ser meditada. Eu preciso pensar nisso que Jesus falou. Perdoai 70 vezes 7 vezes. Oh, meu Deus. Dá 490. Até contar 490, eu já desisti de ficar com raiva da pessoa? Sim, o processo é esse. O processo é esse. Você insiste tanto no bem que ele automatiza. Ele automatiza. Então você vai meditar no Evangelho, que é o segundo ponto, que a Alcione ensina. Aí a mensagem vai ser sentida. Você vai começar a sentir, não é que isso é verdade? Eu até duvidava disso. Eu achava que era uma coisa de religião externa, lá do protestantismo, do catolicismo, ou de qualquer ismo. Mas não é. É real. Ela está acendendo o meu coração. Você está sentindo, né? Aí você vai viver. É a quarta etapa. Você vai viver porque você é um homem novo, uma mulher nova. Você é uma criatura nova. Tudo velho já passou. Aí a pessoa vem falar do problema assim, nem fala, isso é uma bobagem. Eu já compreendi, já aceitei, já transcendi. Olha, eu estou tão em paz comigo mesmo. Importante é a gente não agredir ninguém. Deixa o povo que agredir. Importante é a gente não agredir. Importante é a gente se liberar disso, desse vício ancestral, né? Tão primário e que escraviza a gente. Então, nós aqui, bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. O versículo 6. Que beleza, né? Sabe o que é não escandalizar em mim? Não achar isso impossível. Ah, Jesus era Jesus, quem sou eu? Olha, meu filho, uma caminhada começa pelo primeiro passo. Se você não der o primeiro, como é que vai ter o segundo? E o terceiro, e o quarto, e o milésimo? Tudo começa por um pouquinho. E o Chico falava assim, ô minha gente, Jesus não pediu para a gente escalar o Everest. Ele só pediu para a gente nos amar uns aos outros. Como que eu amo, Wagner? Como que eu amo? Uai, cala diante da ofensa. Não deseja o mal que a pessoa te desejou. Não fale mal dela se ela falou mal de você. Não retribua no mesmo padrão. Ore, entrega para Deus. Faça como Chico. Vamos internar o nosso irmão na clínica da oração. Ó, que lindo! Vamos isolar essa calúnia no algodão da misericórdia. Era assim que o Chico falava. A gente tem como fazer isso. A gente tem como pensar essas feridas. A gente tem como acordar. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e o Senhor te dará um caminho de luz, de amor e de paz. Queridos irmãos, nós iniciamos o nosso programa com aquilo que Jesus disse e mostrou aos 2 discípulos que João enviou para ver se ele era o Messias, que havia de vir. Ou seja, o Evangelho é vivência, não é teoria. O Evangelho é aquilo que o mundo ainda não fez e que está precisando fazer para se resgatar e se redimir. Que nestes dias de reclusão, de desafio,
nós possamos pensar nesse texto. Vou ler para a gente terminar com essa reflexão. Quando Jesus chega na nossa vida, os cegos veem. Eu quero ver a verdade. Por trás daquilo que me parece tão ruim. Não é tão ruim. A gente é que interpreta tendenciosamente. Não resistais ao mal, porque não é o mal. Ninguém pode nos fazer mal se você confia em Deus e na sua capacidade de transcender as situações. A notícia pode ser a pior, mas vamos recebê-la com carinho, com misericórdia. Passa. Os cegos vêm, os coxos andam. Para de ficar pisando no barro, insistindo na mesma tônica, os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos, a mesma visão da vida. Renova. Deixa tudo mais leve. Faça-se mais leve. Os leprosos são limpos. Você não é alguém abjeto. Ame-se, aceite-se, perdoe-se. Os surdos ouvem. A mensagem de Deus está por toda parte. Mesmo na bagunça, mesmo nos atormentados, quando você ouve um som ruim, uma fala ruim, você fala assim, que bom que eu já não tenho afinidade com isso. Deus está dizendo para você assim, viu? Tem muita coisa ruim aí, pior. E você já pode discernir os assuntos. Você já pode escutar coisas melhores. E vai procurá-las, né? Os mortos são ressuscitados. A gente precisa, mesmo nas situações mais difíceis, recriar a vida. O casamento está ruim? Comece a namorar de novo. Inventa moda. Faz agrados. Seja gentil. Seja romântico. Isso é cultivo, isso é jardim. A gente não nasce assim, a gente aprende a fazer isso. O outro está difícil? Faz o melhor para ele. Você está plantando, ele vai aprender. A gente começa a reviver. As situações revivem, né? O que era bom volta a viver. A gente pode recriar a vida. E aos pobres é anunciado o Evangelho. Dá notícia boa para os outros. Dá notícia boa para você. Amanhã é um dia melhor. O minuto seguinte, a gente nunca volta na evolução. A não ser que você queira. Vai fazer besteira, vai matar os outros, vai se matar. Não precisa disso. É mais um dia. E amanhã será melhor, porque eu estou me renovando ao Evangelho, anunciando um futuro de bênçãos para todos nós. Queridos irmãos, que possamos aprender com Jesus a ciência do amor divino. Do amor que transcende caprichos, que transcende pátria, que transcende gueto, que transcende capricho. O amor é o amor. O amor é a luz da vida. O sol brilha para todos. O nosso amor tem que brilhar para todos. Mas é um criminoso, cuidado com ele. Não vou me expor, mas vou amá-lo na prece, no respeito, na consideração. Porque ele tem uma alma. Ele acorda. Deus não tem filho para perder. Então a gente termina isso aqui agradecendo a vocês o carinho, a atenção, o acompanhamento. Se Deus quiser, o Evangelho Redivivo, que é essa beleza toda de entendimento e de luz, que faz sentido para a nossa vida, que faz sentido para a nossa alma, para o nosso coração, para a nossa estrutura psicológica, para o novo caminho que eu quero, porque eu quero ser mais leve, vocês também querem. A gente quer ser mais verdadeiro. Não é verdadeiro no mal, não. É verdadeiro no bem, naquilo que vale a pena. O resto passa, o resto é invólucro, é casca. A casca vai sendo, o meio ambiente vai tirando a casca e fica o germen. É isso que nós queremos. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Paz e alegria para todos os corações. Fica aí o nosso carinho, o nosso abraço.